Olá pessoal, boa noite, boa tarde, bom dia. Então, nós vamos iniciar agora mais uma explicação, sobre o capítulo 13, que fala sobre sociedade e espaço urbano. Como todos me conhecem, eu sou Agnaldo, professor de Sociologia do Instituto Federal Triângulo Mineiro, campus de Ituiutaba, E vamos prosseguir então nessa explicação do capítulo 13, Pois bem, pessoal, os objetivos mais gerais que a gente pretende alcançar nesse capítulo é justamente tentar entender esse processo de urbanização, e as principais teorias que trata sobre o fenômeno urbano. É claro que, quando nós falamos de urbanização, nós temos que ter em mente todo esse processo que aconteceu, a partir principalmente das revoluções burguesas, que eu sempre gosto de mencionar, que fez com que a gente constituísse a modernidade. E no seu bojo, evidentemente, a racionalidade e todo esse processo que a gente conhece bem. E falando nisso, evidentemente, nós temos que pensar, não só no Brasil, mas em todo o mundo, desse processo que seria o êxodo rural, que seria justamente as populações virem para a cidade, serem, de certo modo, expulsas do campo. Na Inglaterra, por exemplo, na França, houve os cercamentos, que fez com que a população viesse para a cidade justamente para servir como mão de obra, naquele momento, naquele processo intenso de industrialização que estava passando na Europa, e que no Brasil também não foi tão diferente. Claro que aqui no Brasil nós fizemos isso, vamos dizer assim, 100 anos depois, que o êxodo rural aqui no Brasil é datado de meados do século XX para cá, tá bem? Muito bem. Outro objetivo importante que nós pretendemos alcançar aqui é justamente identificar esses agentes envolvidos na dinâmica social das cidades, tá? Porque como a gente fala de cidades, é claro que nós estamos falando de quê? Nós estamos falando de cidadãos, mas nós estamos falando também de interesses contraditórios, E para se pensar esses interesses contraditórios, evidentemente, nós temos que pensar esses agentes que estão envolvidos nessas disputas, tá bem? Então, nós pretendemos, ao longo dessa videoaula, apresentar isso para vocês. Também nessa mesma lógica, compreender os conflitos urbanos, como a violência, a segregação, a exclusão social, que são fenômenos próprios da cidade. É claro que, quando a gente fala desses aspectos, pessoal, fica parecendo que a gente está falando só nos aspectos negativos. A urbanização, ela foi um fenômeno extremamente avançado da sociedade humana, porque trouxe no seu bojo, como eu gosto sempre de mencionar também, todo o desenvolvimento tecnológico, todo esse processo de um avanço muito grande da humanidade. Mas, evidentemente, ela traz também os problemas sociais, os problemas urbanos de modo geral, como a violência, a segregação, e é importante que a gente fale nesses problemas. Assim como nós falamos no capítulo 12, falar sobre os aspectos negativos também da globalização, é importante quando a gente fala dessa questão das cidades, a gente mencione também os aspectos negativos. Claro que sempre fazendo essa correlação dos aspectos, pensando historicamente, dentro de uma visão, vamos dizer assim, de uma visão dialética, que existe vários aspectos positivos, mas existem aspectos negativos também, E aí, claro, avaliar os princípios, que orientam a administração pública na cidade, E depois a gente tentar conhecer melhor, isso provavelmente vai ser através de exercícios, tentar conhecer melhor o Estatuto da Cidade. É bom entender, pessoal, que o Estatuto da Cidade ele é elogiado no mundo inteiro, tá? Então as pessoas falam assim, o Brasil precisa fazer lei, O problema do Brasil não é lei, o problema do Brasil são questões mais, vamos dizer assim, mais enraizadas, Questões sociais, questões de desigualdade social, questões, por exemplo, de racismo, questões, por exemplo, da nossa situação na geopolítica mundial, Porque as nossas várias leis, elas são muito boas, A Constituição brasileira, ela é muito boa, inclusive, E dentro da Constituição brasileira possibilitou o surgimento de vários estatutos importantes, como o Estatuto da Cidade, Estatuto do Idoso, Estatuto da Criança e do Adolescente, Que são fundamentais para a gente pensar numa democracia mais aprofundada, Que eu gosto sempre de falar para vocês, nós temos todas as regras do jogo para se estabelecer uma democracia, mas nós ainda estamos muito no plano formal, no plano subjetivo, no plano de fato, Ainda falta um espaço, vamos dizer assim, uma distância grande para a gente concluir, tá? Outra coisa, pessoal, que eu quero que vocês pensem desde o início,
Neste momento, nós vamos abordar, né, embora nós não iremos a todo momento ficar recorrendo a Marx, a Weber, a Durkheim, mas no terceiro ano, né, nas temáticas das sociologias, de modo geral, a gente aborda muito os clássicos da sociologia sem mencioná-los, né? Por que eu estou dizendo isso? Porque várias das teorias sobre o espaço urbano, eles estão enraizados, né, mesmo que sejam autores, né, contemporâneos, eles estão enraizados nesses clássicos da sociologia. Por isso que eu coloquei aqui para vocês, né, um dos primeiros que nós vamos trabalhar aqui a todo momento é essa perspectiva do positivismo, que está lá no Augusto Comte, né, que está no Emile Durkheim, né, que tem essa visão evolucionista, essa visão darwinista da sociedade, né, essa perspectiva extremamente da objetividade absoluta da ciência, né, de que a ciência ela é absoluta, ela é fundamental para se conhecer a realidade, como se a ciência também não tivesse enfim, ela não tivesse aspectos de prenoções, aspectos, né, de ideologia por trás dela, né? E também sempre contrapondo ao positivismo, por isso que eu coloquei diferente, né, um materialismo histórico dialético, né, que está enraizado lá em Karl Marx, mas tem vários autores, né, que está discutindo sobre essa questão, que se pauta numa questão fundamentalmente pensar a sociedade moderna, pensar o capitalismo, pensar a luta de classe, pensar as desigualdades sociais, né? E aí nós vamos ter vários autores dentro dessa perspectiva também trabalhando, né? Um deles, dos mais importantes para se trabalhar o espaço urbano, é o Manuel Castells, mas vamos trabalhar vários outros, tá bem? Tudo bem, pessoal. Dito isso, então vamos pensar no primeiro momento, então essa ordem, né? Ordem e conflito, essas duas perspectivas sobre a cidade. Não vamos passar bastante sobre isso, né? E como eu já mencionei, trabalhar dentro dessa visão do materialismo histórico dialético e da visão do positivismo. E, em alguns momentos vai entrar essa visão também weberiana, tá? Para a gente pensar, compreender melhor essa questão do espaço urbano, tá bem? Bom, de maneira mais geral, então podemos dizer que existem duas principais teorias sobre o espaço urbano, né? Como eu já mencionei, uma dentro da perspectiva evolucionista e outra dentro da perspectiva marxista, né? Bom, um dos principais representantes dessa perspectiva, né, dessa perspectiva positivista, né, é o Simmel, George Simmel, né? Ele não foi contemporâneo de Durkheim, né, foi um pouco depois, mas é um autor bastante importante. E ele pensa dentro daquela lógica que nós já discutimos algumas vezes, né, uma lógica durkheimiana, né, que é você pensar aquela perspectiva que é da solidariedade mecânica e da solidariedade orgânica. Né, o que é isso? A solidariedade mecânica seria das sociedades pré-capitalistas, as indígenas, as sociedades, enfim, as sociedades mais antigas e as sociedades modernas, né, que seriam as sociedades capitalistas, né? Enquanto a primeira, a união, a coesão se dava pela igualdade, pela semelhança, na segunda a união se dava pela diferença e gerava o que ele chamava de especialização, né? Então você vai estar reparando aqui que o Simmel está justamente recuperando essas teorias, né, de Emile Durkheim, que também está lá no pai do positivismo, que é Augusto Comte, né? Então essa ideia da especialização, à medida que há especialização, gera o quê? Gera várias profissões e faz com que os indivíduos, né, eles se individualizam cada vez mais, gerando inclusive essa consciência, a consciência individual, né, vamos dizer assim, ampliando essa consciência individual, né, ao mesmo tempo que se tornam mais interdependentes, o que levaria à fragmentação da produção em escala capitalista. O que seria isso, então? Seria nós pensarmos que a partir do momento que nas sociedades positivas, ou seja, nas sociedades modernas, capitalistas, há um processo de produção de várias profissões e, portanto, de produção de vários produtos, né? E esses vários produtos vai justamente gerar esse processo de fragmentação da produção, né? Hoje, por exemplo, nós temos vários produtos, né, a serem ofertados e nós temos, inclusive, aspas, né, a possibilidade de escolha desses produtos, né? E isso, evidentemente, vai ser um aspecto extremamente importante para a lógica capitalista. Então, vocês estão reparando que eu estou falando justamente dentro dessa perspectiva evolucionista, positivista, né, darwinista social, tá bem? Sempre importante a gente fazer essa distinção, né? Também nessa perspectiva, né, o espaço urbano produzia sensações psicológicas, né, que geraria o quê? Uma postura que ele chama de postura blasé,
O que seria dessa postura Blasé, né? Seria um indivíduo metropolitano que agiria muito de forma racional, né? E com mais impessoalidade, que é diferente também daquela consciência coletiva que é muito próprio das sociedades, das comunidades. Depois nós vamos falar um pouco sobre comunidades e sociedades, né? Justamente para a gente entender melhor. Mas assim, quando a gente fala dessa perspectiva da consciência coletiva, nós estamos querendo dizer justamente assim, nas sociedades mais simples, se a gente for para o interior, de alguma cidade bem interiorana, a gente perceber um pouco disso que ele está falando, né? Essa questão da racionalidade, as coisas são muito mais geridas por uma lógica muito mais o quê? Muito mais pessoal, muito mais moral, né, do que uma lógica mais racional, né, mais impessoal. Na cidade grande, na metrópole, é justamente o contrário, uma lógica mais racional e mais impessoal. Então, de modo geral, pessoal, o George Simmel, que é um dos importantes representantes dessa teoria, ele está justamente pensando esses aspectos, né? Bom, e aí, claro, dentro dessa mesma perspectiva, né, já na década de 20, nos Estados Unidos, né, do darwinismo social, como eu já falei para vocês, o darwinismo social também foi uma teoria, né, que foi transposta lá do Charles Darwin, que é um importante biólogo, né, que trabalhou a seleção das espécies, né, a evolução das espécies, melhor dizendo. E aí isso foi transposto para as ciências sociais. Tanto é que eu falo sempre para vocês que a sociologia surgiu nessa pegada, né, de pensar que existiam sociedades superiores e sociedades inferiores, né. E aí se cria nessa perspectiva uma lógica que chama de ordenamento das cidades, né, que seria uma lógica, né, da invasão, da dominação, da sucessão, muito daquela lógica das espécies, né, das espécies mais aptas, elas sobressairiam as espécies mais frágeis, né. Uma lógica, né, dessa visão muito ecológica, dessa visão não ecológica no sentido de preocupação com o meio ambiente, mas ecológico no sentido que das ciências humanas era muito ligado às ciências biológicas, às ciências exatas, né? Porque a sociologia, como ela não existia enquanto ciência, nesse primeiro momento, nós estamos falando aqui no início do século XX, ainda ela estava muito presa a essas ciências já consagradas, né? Como a biologia, como a física, de modo geral, né? E aí nós temos alguns importantes representantes também, né? O Robert Parkes, por exemplo, né? E o Ernest Bergson, né? Ele entendia que, por exemplo, a alta burguesia, que é uma coisa até interessante da gente pensar aqui, que a alta burguesia, né, elas preferiam viver o que nos subúrbios, né, porque elas expressavam que quando eles estavam nesse espaço, era espaço mais salubres, né, onde que reinava mais honestidade, onde que as pessoas eram mais fiéis, onde as pessoas se pautavam por uma visão, enfim, de maior fidelidade, de cumprimento das regras, das ordens da sociedade. Quer dizer, uma visão extremamente preconceituosa, né, ou seja, aquelas pessoas que tinham um poder maior, elas estariam nos subúrbios. É engraçado, vocês podem perguntar sobre isso, mas o subúrbio ele sempre está referenciado às classes populares, nas classes mais pobres, as classes perigosas. Mas nós temos que lembrar que essas teorias eram do início do século XX, né? Então, assim, nesse momento nós estamos falando dos Estados Unidos, isso era bastante empregado. Depois, hoje, por exemplo, isso é muito empregado nos condomínios fechados, né? As pessoas, os mais ricos, vão para os subúrbios, né? Para as regiões mais longínquas, justamente porque eles têm toda a condição de fazer todo um aparato, né? De segurança, um aparato policial, justamente para eles fugirem desse barulho, da poluição sonora, da poluição visual, e ao mesmo tempo garantir a segurança, né? Mas isso foi transportado, vamos dizer assim, exportado para o Brasil, né? Basicamente quase que 80 anos depois, né? Porque isso ficou forte no Brasil a partir do início do século XXI, tá? Mas isso era bastante forte nos Estados Unidos, né? E de outro lado, né, os trabalhadores informais, né? Nós temos que pensar que essa questão dos direitos trabalhistas, isso é uma questão relativamente nova, datada pouco mais de 100 anos, né? É toda uma luta da classe trabalhadora justamente para tentar estabelecer esses direitos sociais, direitos trabalhistas de modo geral. Então, essas classes, né, esses trabalhadores informais, operários, né, eles viviam próximos aos centros, né, e eram tidos como aquelas classes perigosas, né, eram tidos como a criminalidade, porque ali tinha muita pobreza, evidentemente, viviam em regiões muito insalubres, com muita movimentação, com muita gente, e evidentemente a criminalidade é maior. Isso é um processo natural, mas isso era muito mal visto, tinha uma visão extremamente
estereotipada, extremamente preconceituosa sobre esse fato dos operários estarem nessas regiões mais centrais, né? Lembrando sempre, nós estamos falando dos Estados Unidos no início do século XX, tá bem? Bom, a competição pelas áreas mais valiosas, então afastadas do centro, promoveria a sucessão étnica, né, e a invasão residencial, né, de grupos que a conquistaram nas novas áreas e expulsavam a antiga população para o ciclo seguinte. Então, por isso, pessoal, que é importante a gente pensar nessa visão darwinista social. Era como se, assim, os mais ricos fossem os mais aptos, os mais fortes, os mais preparados, né? E, portanto, eles ficavam nessas regiões porque eles conseguiam justamente o quê? Eles conseguiam expulsar, dominar, né, os mais fracos, que era a população trabalhadora, mais fraca, dessas regiões. E sempre havia aqueles fluxos, por isso que tem essas zonas concêntricas, né? Havia esses fluxos que, na medida que a pessoa ela era expulsa de uma área, ela ia para uma área mais inferior, né? Se nós repararmos bem, isso acontece muito hoje, né? Só que hoje não acontece nessa mesma selvageria que acontecia nesse período. Hoje acontece justamente pelo poder, né? Pelo poder econômico, né? As pessoas que às vezes têm um poder aquisitivo menor, elas compram uma determinada casa, uma determinada residência, né, em determinado bairro, e aí quando aquele bairro valoriza, fica melhor devido à especulação imobiliária, muitas vezes, aí ela é expulsa daquele bairro. Como que é expulsa? A pessoa chega lá e fala, você vai sair daqui? Não, claro que não, né? Ela é expulsa por quê? Porque todos os equipamentos ali públicos, né, se tornam mais caros, mais dificultosos, e além, é claro, né, chega uma pessoa ali e oferece um valor X no imóvel dele, e ele acaba indo para a região mais longe, porque ele vai comprar uma casa mais barata e evidentemente vai poder melhorá-la, né, em termos de infraestrutura e tudo mais, tá? Então é um pouco essa lógica. Nós estamos falando aqui do século XX, ou melhor dizendo, do início do século XX, e que hoje ainda acontece, né, vamos dizer assim, sobre uma nova roupagem, tá? Muito bem. Dito isso, pessoal, aí também nessa mesma lógica tem outro autor bastante importante, né, o Donald Pearson, né, que inclusive trabalhou no Brasil, é um professor estadunidense, trabalhou no Brasil, que desenvolveu a teoria da comunidade e sociedade, né, e ele trabalhava também nessa lógica, né, da ecologia urbana, por isso que o nome é ecologia urbana, né. Hoje, quando a gente fala de ecologia, tem esse aspecto mais eufêmico, né, de algo positivo, mas nesse momento que nós estamos falando de ecologia, nós estamos falando justamente nessa dimensão mais o que? Ligada à biologia, ligada às ciências biológicas, justamente nessa dimensão assim, de entender a cidade como se fosse assim, sociedades de animais, né? Sociedades enfim, que elas se equiparavam a demais animais enfim, do mundo, né? Então seria um pouco nessa visão. Tá. Bom, dito isso, então, ele desenvolveu essa teoria da sociedade-comunidade, né, que mostrava justamente o quê? Que o meio urbano constitui-se uma série de interações sociais que promove diferenças qualitativas nas relações interpessoais. Bom, mas como que é isso, né? E aí ele vai fazer aquela comparação que eu já havia mencionado para vocês, né? Na comunidade, que seria o quê? Que seria as pequenas vilas, que seria aldeias rurais, né? Que seria como nós podemos falar aqui hoje, as pequenas cidades, né? Do Brasil. E aí as pessoas se conhecem, se interagem umas com as outras, né? Portanto, a personalidade individual do habitante exerce força sobre a coletividade. Isso é fácil a gente perceber isso, pessoal, porque aqui no Brasil, por exemplo, se você for para uma cidade pequena, você vai ver a figura, é claro que isso está muito relacionado à classe social na qual ela faz parte, mas a figura, por exemplo, o poder da personalidade ali, principalmente a figura política, uma figura que tem um certo poderio econômico, tem uma força sobre a coletividade muito maior, né? Então, portanto, isso acontece à custa do quê? Da liberdade individual, porque cria toda uma moral, né, naquela comunidade, né, de modo que acaba que é cerceada as forças repressoras. O que seriam essas forças, forças reguladoras? O que seriam essas forças reguladoras? Seria justamente o quê? Seria justamente as instituições, né, que de modo geral elas transmitem essa socialização, a escola, a família, a religião, né? Então essa força da personalidade acaba imprimindo uma lógica à própria coletividade de modo geral, né? Então assim, essas forças reguladoras, né, dos comportamentos aceitos na comunidade. É claro que, né, isso está dentro de uma moral, portanto tem que ser algo aceito, né? Já pensando nessa ideia de sociedade, aí dentro de uma lógica também positivista, sociedade, que a comunidade seria aquilo mais simples, né? As vilas, aldeias, né?
Já a sociedade seria esses grandes aglomerados urbanos, né? Seriam as grandes cidades, né? Onde que os indivíduos, aí sim, eles desfrutam, né, de grande liberdade, né? Que tem menor regulamentação, são regulados, né, pelas forças sociais, como eu já mencionei, que é justamente essas várias forças que compõem a socialização e o controle social também, que está lá no capítulo 4 também, tá bem? Mas que fica diluído no conjunto da sociedade. Por que fica diluído? Porque exerce menor influência individual sobre a sociedade como um todo. Portanto, o que acontece, né? Por mais que tem mais liberdade, a influência pessoal aí, ela acaba ficando diluída, portanto, a força da personalidade aí, ela quase que não aparece tanto, né? E aí, nesse momento, também começa, então, a encunhar o sinônimo de urbanismo, né? Que mais tarde veio se chamar sociologia urbana. Então, veja bem, pessoal, nós temos, quando a gente fala de sociologia, né, no ensino médio, a gente está falando de sociologia, né, no sentido mais geral da palavra. Hoje, por exemplo, nós estamos estudando muito mais a sociologia urbana, né? Na geografia eles falam urbanismo, né? Na geografia tem uma área mais específica que seria o urbanismo. Mas na sociologia seria sociologia urbana, né? Como tem a sociologia rural, como tem a sociologia, enfim, sociologia da religião, como tem várias sociologias dentro dessa visão mais geral de sociologia, tá bem? Nós sempre passamos essa visão mais geral, mas é importante vocês entenderem que tem as subdivisões dentro dessa área maior do conhecimento. Bom, dito isso, então, como eu falei bem no começo, né, eu disse que nós iríamos, né, fazer uma análise dentro de uma perspectiva positivista e de uma perspectiva marxista, né? Claro que nós vamos também mencionar outras perspectivas, como a perspectiva do próprio Weber, né, que vai vir através da perspectiva do Weber, do Bourdieu, que foi influenciado por Weber e tudo mais. Pois bem, mas aí surge então essa nova sociologia urbana. O que seria essa nova sociologia urbana, né? Seria a cidade deve ser compreendida como um espaço produzido pelo conflito, inerente às contradições do capitalismo. Então, assim, para pensar a cidade não é pensar essa lógica, né, de como se a lógica do mais forte, do mais fraco, daquele mais forte sobrepõe o mais fraco, como se houvesse esse processo da seleção natural, nada disso, né? Então, assim, há um processo de negação desses processos ecológicos, né, que são análogos ao processo da seleção natural, como eu já mencionei, né, dentro dessa transposição do darwinismo social, né? Então, assim, a defesa dessa perspectiva da nova sociologia urbana seria justamente o que? A ocupação e substituição da população em ecossistemas naturais, justamente porque, por pensar, não vai falar em ecossistema, mas pensar por quê? Pelas relações sociais. E aí, por exemplo, claro, né, nós temos um dos importantes representantes, que é o Manuel Castells. Nós temos vários outros, né, mas eu vou iniciar aqui com um dos principais representantes, que é o Manuel Castells, né, que rejeita essas teorias espaciais, né, que tem influência, inclusive, do determinismo geográfico. Nós estudamos lá quando está estudando de cultura, no capítulo 3, né, aquela noção de determinismo geográfico, determinismo biológico, né, que é trazido justamente por essa visão positivista, por essa visão darwinista social, né. Então ele nega tudo isso aí, nega isso, demonstrando que a ocupação dos espaços e a expansão da cidade seriam determinadas, né, pelas relações sociais. Quer dizer, esse processo de desnaturalização do ser humano. O que seria esse processo de desnaturalização? Tirar ele dessa condição de um ser meramente natural e colocar ele na condição de um ser muito mais cultural e de um ser muito mais político, né? Então a visão marxista, ela traz à tona essa discussão, muito fortemente essa discussão política, né? E essa discussão social, né? E evidentemente, estamos falando de cultura e política, nós estamos falando de econômico e político, né? Nós estamos falando também de cultural, tá bem? Então, isso são fenômenos o quê? Da modernidade, que é diferente, por exemplo, daqueles fenômenos que aconteceram nas sociedades feudais da antiguidade, onde que tinha a ideia da cidade, né? Mas houve uma nova perspectiva de cidade. Então, está bem diferente. Assim, é claro que alguns elementos eles prevalecem, né? Mas está bem diferente daquela noção. Por isso que é sempre importante, pessoal, para a sociologia, é sempre importante a gente partir do pressuposto da modernidade. Falar em modernidade, estamos falando nesse processo de racionalização, nesse processo da revolução burguesa, industrial, francesa, gloriosa, né? Falar desse processo de urbanização, falar de todo esse modus operandi que foi consolidado a partir principalmente do século XVIII para cá, tá bem? Bom,
Dito isso, então, no século XX, né, o capitalismo passa a depender cada vez mais dos equipamentos e serviços urbanos, né, pessoal? É claro, porque veja bem, se as pessoas estão na cidade, elas precisam o quê? Elas precisam de moradia, elas precisam de transporte, elas precisam de escola, né? Então, cada vez mais o Estado vai se fazer necessário. Mas aí tem uma coisa interessante, o Estado se faz necessário e aí a visão que se tem do Estado, né, vamos dizer assim, da classe trabalhadora tem do Estado é uma e a visão que a elite tem do Estado é outra. A elite, de modo geral, ela quer o quê? Baratear, né? Ela quer baratear a mão de obra, né? E, portanto, se tornar mais competitivo e obter mais lucratividade, né? E a visão, evidentemente, da classe trabalhadora é o uso que esses equipamentos, né, públicos, né, esses equipamentos urbanos sejam de boa qualidade para eles terem uma vida boa, uma vida com qualidade, né, enfim. Então é importante que a gente entenda isso. Então seria justamente o quê? Para garantir a mão de obra e, naturalmente, o exército industrial de reserva. Isso, claro, na visão, né, na perspectiva mais elitista, na perspectiva da classe dominante, economicamente falando, né, que contribui para os baixos salários e o aumento da lucratividade no setor produtivo, o que entra em conflito com os movimentos sociais urbanos e a organização da classe trabalhadora. Nós estudamos também, pessoal, coisa importante, que justamente o que? Os novos movimentos, os movimentos sociais e a classe trabalhadora, o clássico movimento operário, teve uma importância muito grande, né? Justamente para a gente adquirir os direitos que nós temos hoje, justamente para a gente avançar nesse processo da democracia, né? Porque a gente acha que o capitalismo é sinônimo de democracia, muito pelo contrário. Na verdade, o capitalismo é sinônimo de exploração, de exclusão, né? A pressão dos movimentos sociais, né, é que justamente, e da classe trabalhadora de modo geral, e da sociedade civil de modo geral, que vai imprimir essas concessões de direitos, né, que nós estamos estabelecendo. Então, dentro dessa nova sociologia urbana, né, da perspectiva marxista, como já mencionado, a classe trabalhadora e os novos movimentos sociais, né, isso pensar mais efetivamente, é claro, que eu já estudei com vocês, desde 1948, antes disso já existia, né, o movimento ludista, o movimento cartista, mas em 1948 surge o quê? O clássico movimento operário a partir do manifesto do Partido Comunista, né? Mas assim, no século XX, começa até porque houve todo esse período para que houvesse esse crescimento urbano tão significativo, né? E inclusive essa estruturação da classe trabalhadora, dos movimentos sociais de maneira geral. Então no século XX a gente começa a ver essa organização mais sistemática da classe trabalhadora, dos movimentos sociais, né? Para contestar esse funcionamento da sociedade capitalista e a luta contra os seus princípios econômicos, né, que produziria segregação e concentração de riqueza, né? E aí começa, evidentemente, a questionar e explicar o empobrecimento, né, do trabalhador, a especulação imobiliária, a disputa pelo espaço, né, pelos espaços livres e pelos equipamentos urbanos, né? E aí constitui duas visões antagônicas de Estado. Então veja bem, pessoal. Então esse movimento não é algo que surgiu do nada, como eu já mencionei, desde muito tempo, né? Desde que a consolidação do capitalismo ele vem surgindo, né? Mas de um certo período para cá ele ganha uma robustez maior, né? E com essa robustez, evidentemente, vai haver uma contraposição a essa lógica, que seria principalmente essa lógica que está assentada nessa visão darwinista, positivista, né, numa visão de lutar, né, por melhorias, né, e aí então nós estamos falando mais especificamente o que? Dos espaços urbanos, né, por melhoria da cidade, naturalmente por melhoria da vida e da condição da classe trabalhadora de modo geral. Então a coisa não está separada da outra. E quando a gente fala disso, evidentemente nós estamos falando também de uma visão diferente de Estado, né, porque assim, se por um lado o Estado ele serve justamente para quê? Para atender os interesses, quase que um comitê da burguesia, né, para garantir os seus interesses, né, quando é necessário, inclusive a ordem, né, a violência física, a violência institucional, que nós vamos falar daqui a pouco, né, na perspectiva da classe trabalhadora, o Estado serve justamente o quê? Como para garantir a equidade, para garantir a redistribuição de renda, para garantir que não haja esse processo de exclusão social, que os equipamentos urbanos, de modo geral, escola, moradia, né, transportes, né, que eles sejam de boa qualidade, esteja acesso de todos, né? Então são visões diferentes que vão começar a ganhar corpo a partir dessa nova sociologia urbana, né?
E aí, claro, pessoal, nós já estudamos também no ano passado essa visão valor de troca e valor de uso, né? Então, dentro dessa nova sociologia, e aí lá o Marx já falava o que é valor de troca, né? O valor de troca é justamente essa visão que de você utilizar um produto muito mais como o valor que ele tem no mercado, né? O valor de uso é o valor que ele tem na utilidade, né? Então, se a gente está falando, por exemplo, de duas visões, da visão da classe trabalhadora e da visão da classe dominante, nós temos que falar também que para a classe trabalhadora, a cidade tem um valor de uso, que é justamente o que? Ela ser utilizada, né? Ela ter utilidade de bem-estar, né? Para seus cidadãos, né? E que é o contrário dessa visão da classe dominante, né? Que está preocupado muito mais com essa visão de troca, né? Da lucratividade, que a cidade pode gerar o quê? A cidade pode gerar renda, lucro, mas assim, que esse lucro evidentemente fique com essa elite, né? Então, na sociedade capitalista ocorre a superação, né, de modo geral, o Marx já falava disso, a gente está só reforçando essa ideia, essa superação do valor de uso, né, porque normalmente todo produto ele tem um valor de uso, né? O problema é que na sociedade capitalista há uma superação, uma sobreposição do valor de uso, que é a utilidade, pelo valor de troca, porque ele vale, porque a coisa não interessa pelo uso que ela tem, mas muito mais pelo que ela vale, muito mais o que? Porque ela se torna agora um produto, ela se torna uma mercadoria. Então, na sociedade capitalista, como tudo se torna mercadoria, a cidade também vai se tornar uma mercadoria, né? Então, é justamente nesse sentido que o trabalhador, a cidade tem um valor de uso, né, que é o local onde ele vive, que ele tem uma qualidade de vida, né, enquanto na visão do capital, que seria a visão da classe dominante, tem um valor de troca, de extração do lucro, né. Então a cidade, para ser trocada, ela serve para ser trocada, negociada e com a visão, claro, né, como já mencionado, que ela seria uma mercadoria, né. Bom, dito isso, pessoal, vamos tentar entrar um pouquinho nessa questão dos conflitos urbanos, violência, né, privatização do espaço urbano, né? E aí nós vamos falar bastante, principalmente da Alba Zaluar, que é uma importante estudiosa brasileira, faleceu ano passado, sobre essa questão da violência. Mas é importante a gente entender, nesse primeiro, nós vamos só introduzir esse assunto, para o vídeo não ficar tão longo, e aí no vídeo seguinte a gente dá continuidade, mas é importante a gente entender que em 2015 foi feita uma pesquisa, né, pelo Mapa da Violência, que 78%, ou seja, quase 80% da população tem medo de ser assassinado, né? Isso é reflexo da violência urbana? Sim, mas não só disso, né? Ele é sustentado justamente por quê? Por todo um mercado, né? Por todo um mercado da segurança, né? Por todo um conjunto, né, de políticas governamentais que se sustenta, se reelege e elege a partir dessa política do medo e fundamentalmente por essa mídia sensacionalista. Se você for ligar a TV, principalmente ao meio-dia, né, para assistir esse jornal, você vai ver os similares do Chumbo Grosso da vida, os Datenas da vida, né, que é justamente essas pessoas que, com a visão muitas vezes fascista da realidade, ele sensacionaliza a violência, trata a violência, né, como se aquilo deveria ser resolvido tudo no olho por olho, dente por dente, como se a lei não resolve nada, né, e não faz uma discussão realmente do que deveria ser necessário, né, não cria uma consciência da população de modo geral. É muito mais para estabelecer essa coisa de falar que a coisa está muito violenta e que tem que matar. Não trabalha, por exemplo, essa questão, por que isso acontece, o fruto dessa violência, que muitas vezes está sentado na desigualdade social, está sentado na segregação espacial, na exclusão social, na falta de equipamentos urbanos. Quer dizer, eles não trazem essa discussão, porque essa discussão, evidentemente, ela formaria, né, esse público de uma forma muito crítica, e a crítica, como diz os teóricos, né, de modo geral, né, a verdade é libertadora, né? Então, assim, a partir do momento que você tem conhecimento, você se apossa, você se apropria da verdade, e se apossando-se da verdade, você não vai, como se diz, ser mais um telespectador dessa, não só um telespectador, né, dessa mídia corporativa, dessa mídia extremamente tendenciosa, mas também dos grupos, né, grupos que dominam e que não tem interesse nenhum de fazer um processo redistributivo, né, de riqueza, processo redistributivo, né,
de mais justiça social. Bom, então pensando nisso, pessoal, fomenta então é fomentado e configura uns modos operantes de administrar, né, de cidade, utilizar-se e lucrar com a violência. Então é a partir disso aí que tem todo também um comércio, né, gerando efeitos e esse comércio devido a quê? Devido à violência, né? Porque que os shopping centers, né, virou um templo do capitalismo? Porque lá é o espaço perfeito, né? A temperatura controlada, tudo muito seguro, né? Quer dizer, uma falsa segurança também, mas enfim, é o que vende, né? Justamente porque lá é o espaço que o espaço das pessoas que têm mais condição de consumo, né? Aí que se cria também essa ideia dos condomínios fechados, né? Cheia de arames farpados, né? De serpentinas, né? De todo segurança armado 24 horas, né? Esse processo de vigilância, né? Então assim, isso vende muito, mas além de vender, né? Ele cria uma cultura do medo. E a cultura do medo, as pessoas são muito mais facilmente dominadas quando elas têm medo. Então é importante que a gente pense isso. Porque assim, a questão da violência, hoje é mais proporcionalmente, né? Podemos até dizer, hoje é mais violento, mas a violência sempre existiu. O que ocorreu, na verdade, foi uma mudança da violência, né? Antes era uma violência muito mais ligada aos crimes de honra, né? E que estava muito mais no estrito, num ambiente mais privado, né? Hoje a violência é uma violência mais gratuita, que está mais no espaço público, né? Mas a violência antigamente, há 50, 60 anos atrás, a violência era uma coisa extraordinária também, né? Bom, então há esse processo que nós estamos falando, né? A venda, né, de um comércio, de câmara, de rastreamento individual, de grades, de muros, de barreiras, né, de arame farpado, cerca elétrica, segregação, o quê? Uma segregação, então, social e espacial, né? Porque na medida que você faz isso, você também, as pessoas que podem pagar por isso, evidentemente, elas vão ter uma segurança maior. E quem não pode pagar, evidentemente, vai ficar à mercê de todo esse processo todo, né? Para a gente avançar mais um pouco, pessoal, e já finalizando o vídeo, né, pensando também nesses processos de conflitos urbanos, e a violência, né, e a privatização do espaço urbano, aí vamos falar de uma autora, né, que é a Alba Zaluar, né, que eu já havia mencionado. Então, pensar essa questão da violência urbana deve ser pensada dentro do contexto neoliberal e da globalização, né, que gera criminalidade e segregação e exclusão. Porque, veja bem, pessoal, a sociologia ela tem muito essa função. Ela sai dessa dimensão meramente psicológica, né, que é uma visão muito importante, mas que ela não dá conta da complexidade da realidade. E a sociologia ela trabalha muito nessa visão da totalidade, né, você pensar os elementos totalizantes, mas assim, não só totalizante no sentido da natureza humana, mas no sentido de você pensar também num ambiente global, né? E aí, claro, quando você está falando da violência urbana, boa parte dessa violência urbana está ligada estritamente não, mas está ligada diretamente a essa questão das políticas neoliberal, que é a política de cada vez mais você diminuir esses equipamentos urbanos, você se retirar da responsabilidade social, né? Cada vez mais você quer cortar direitos trabalhistas, direitos sociais, como aqui no Brasil nós assistimos que a lei da terceirização, a reformulação da CLT, nós assistimos a diminuição, a PEC 95, né, que congela durante 20 anos gastos em educação e saúde, e tantas outras coisas mais, né, a questão da privatização e tudo mais, né, e a própria globalização, que nós já comentamos sobre ela, mas a globalização é um aspecto importante nisso, porque tem aquele aspecto, a integração, né, que ela existe, mas existe um processo de fragmentação também. Então a globalização de certo modo ela evidencia muito mais isso, e isso faz com que gere também criminalidade, que gere segregação e exclusão. Então é importante sempre a gente pensar nesse aspecto mais totalizante. Pois bem, dito isso, então nós vamos falar um pouquinho, né, das teorias da Alba Zaluar, que, como eu já disse, importante, teórica, brasileira, que estuda a questão da criminalidade e da violência, né, urbana. E que ela vai falar que, por exemplo, na primeira metade do século XX, principalmente, né, essa violência dava principalmente no espaço privado. E aquilo que eu já havia mencionado para vocês, né, que muitas vezes aqueles crimes de honra, aquelas coisas, né, que alguma coisa mais motivada, né. Hoje se percebe o quê? Que ocorrem modificações bastante significativas, justamente porque, a partir da segunda metade do século XX, né, diante, né, de todas essas mudanças, né, que foram engendradas no mundo, no Brasil não foi diferente, né? Então os crimes se dão muito mais no espaço público, né, vitimando principalmente, né, jovens e homens jovens, tá bem? Então, pessoal, é isso que vai
que é importante a gente entender nesse primeiro momento. Pessoal, isso é muito importante, a entender essa sociologia da juventude, mas nós vamos entender isso aqui no próximo vídeo, para o vídeo não ficar grande demais, tá bom? Eu vou parando por aqui e a gente volta no próximo vídeo. Valeu, abraço!